edição especial: Viver com qualidade no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, desordenado e complexo, nos coloca uma série enorme de desafios se quisermos construir uma sociedade harmoniosa e sustentável ao longo do tempo. Sintomas como a degradação do ambiente, a exaustão dos recursos naturais, a compulsão pelo consumismo desenfreado, a busca do prazer a todo custo, exigem a adoção de novos valores que deem um sentido às nossas vidas, que fortaleçam nossas identidades e que possam orientar nossas escolhas. Por isso, o programa de hoje reúne uma série destas reflexões que ocorreram no Café Filosófico e que nos apontam algumas saídas para uma vida com mais qualidade nesse nosso tempo tão complexo. No nosso mundo capitalista, na sociedade capitalista de consumo que a gente vive hoje, que não é a mesma coisa que a sociedade capitalista de produção do século XIX. No século XIX, para o começo do XX, também a sociedade era capitalista. Mas o grande imperativo era: você tem que renunciar ao prazer, se sacrificar e produzir muito. Trabalhar muito, se esforçar muito, se sacrificar muito. Essa era a ética protestante, digamos assim, que regia o começo do capitalismo. Isso produz um certo tipo de sujeito. O Freud estudou esses sujeitos, né? Os sujeitos, digamos assim, entre aspas, reprimidos, que achavam que tinham que abrir mão de todos os seus prazeres e se disciplinar e trabalhar, etc. Quando o eixo da economia passa da produção para o consumo, que é a nossa sociedade de hoje, o imperativo é completamente diferente. Não é mais você tem que se sacrificar, você tem que renunciar aos seus prazeres, você tem que adiar infinitamente a recompensa. A recompensa só vai vir quando você estiver bem velho, tiver acumulado muito dinheiro. Você tem que se esforçar. Não, hoje, ao contrário, o imperativo é consuma, né? Você merece, você tem direito. Eu começo a querer que todo mundo me veja como referência. Eu tenho que estar com a camisa que ninguém tem, eu tenho que ter o carro que ninguém tem, eu tenho que pôr uma roda no carro que ninguém tem. Eu preciso ser visto, ser olhado, porque eu não tenho autoestima. Minha autoestima é a marca da minha roupa, minha autoestima é o jeito que eu dirijo o meu carro. Em minha calça está grudado um nome que não é meu, de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje, não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça até o bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordem de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, preemência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos de mercado. Para que você se convença de que a prática econômica do consumismo é algo que vai lhe trazer felicidade. Para que você se convença que basta conhecer seu corpo para conhecer seu espírito, eu preciso fazer com que você acredite que moral é provisória, que moral é questão de alguma coisa que não se leva muito a sério porque pode mudar amanhã. Em consequência, a tonalidade que a gente vê nos mentores da mídia, com respeito à pauta de condutas e à pauta de comportamentos, é o que eu chamo de neutralidade irresponsável ou de tolerância indulgente e falsa. Neutralidade irresponsável porque o tom dos comentários em relação a certas coisas que se passam é simplesmente um tom que nos ensina a falar de nós próprios com distância e do outro também com distância. Pelo fato de não querer se comprometer com pontos de vista, para não perder índices de audiência,
O que a gente vê em boa parte dos programas é que o horror é colocado ao lado do sublime, como se estivéssemos simplesmente descrevendo qualidades de batatas diferentes ou cores de roupa diversas. Nenhuma apreciação de valor. É evidente, se eu digo isso é pior, isso é melhor, quem acha melhor pode desligar o canal ou trocá-lo por outro. Eu quero agradar a todos, porque o objetivo é um só, é garantir o patrocínio. Com isso, você começa a incentivar um tipo de atitude moral, ao meu ver, extremamente perniciosa, de desengajamento. Ou seja, nós aprendemos, aos poucos, a comentar tudo, mas em nada nos implicarmos. Ou seja, o que vai bem, em geral, é por obra dos heróis da mídia. Que, no caso, pode ser herói do esporte, herói da moda do momento, que será substituído amanhã. E o que vai mal também é obra dos vilões da mídia. Esses também pode ser família desagregada, bandido, traficante, qualquer coisa que seja, e que também, terrorista, o que quer que seja, que vai ser substituído amanhã. Você não tem nada a ver com isso. E nunca sou eu, porque eu estou sempre adotando a posição, a voz e o ponto de vista de apresentador de programa de televisão ou de noticiário de televisão. Ou seja, um ponto da neutralidade responsável. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana e invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente. E nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas e bem à vista, exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum compromete. Se a gente pensar, por exemplo, que a publicidade é porta-voz mais importante desse imperativo de prazer, de felicidade absoluta, de gozo sem limite, etc., digamos, a figura privilegiada que representa, no imaginário da publicidade, essa possibilidade de gozo é o jovem e o adolescente, né? Ele é o eleito para gozar. A criança ainda tem que ser educada, ainda tem que ir para a escola, ainda, né, tem algumas tarefas, ainda está sob as ordens do pai e da mãe, né? O adolescente, no imaginário da publicidade, também, digamos, da telenovela, ele é aquele que chegou, digamos, no potencial da vida adulta, porque ele já tem maturidade sexual, ele já tem um pouco de autonomia do seu ir e vir, ele já é mercado de consumo diferenciado, a criança também, né? Mas ele já tem uma certa autonomia para consumir, então a publicidade vai em cima dele, e, ao mesmo tempo, ele ainda não tem as responsabilidades da vida adulta. Ele ainda não está de gravata e pastinha, acordando cedo, indo para o banco, etc. Então, ele é a figura privilegiada para a qual se dirigem todos os apelos de consumo. Mesmo quando a marca é uma marca para adulto, a imagem que vai ser usada é a imagem de um jovem ou de um adolescente. A não ser em último caso, quando é um creme anti-rugas, alguma coisa assim. Mas na questão de roupa, carro, tênis, refrigerante, cerveja, vocês olhem, nós estamos cercados, na televisão, nos outdoors, nas capas de revista, de adolescentes e jovens gozantes, se divertindo, bebendo, dançando muito, numa festa, numa rave, enfim. Então, o adolescente, ele se identifica com essa imagem que é devolvida a ele. Essa imagem de gozo total. Ora, qualquer um aqui que já foi adolescente, né, sabe que ser adolescente é difícil pra caramba. Não tem nada a ver com uma vida de gozo absoluto. Ser adolescente é uma época de insegurança, é uma época em que você não sabe ainda, você perdeu o corpo de criança, ainda você não está muito à vontade dentro do seu corpo, que não é totalmente de adulto ainda. Você mudou de turma, a família não te protege mais, você tem que se proteger sozinho, você tem um medo danado de rejeição.
A criança, até sem amiguinhos, ela até que fica mais ou menos bem, mas o adolescente fica apavorado, porque é a idade da turma. Enfim, não é essa idade de pleno gozo, de plena alegria que a publicidade representa. Nós temos que ser jovens o quanto podemos e tome de medicina para isso. Nós temos que ser belos, a mesma coisa. Nós temos que ser sarados, porque uma pessoa flácida hoje em dia, você olha assim e diz, também não faz nada, é também meio irresponsável. Não está muito bem, não está muito bem. Uma pessoa sarada, em princípio, já põe um cartão de visita positivo. Mas isso era impensável nos anos 50. Pegue Marilyn Monroe, peguem todas as divas. Hoje em dia, elas não ganhavam nem no jornal Diário de São Paulo um retratinho em preto e branco. Porque elas são completamente desconformes em relação ao modelo atual. Nós temos essas mediações, que é a mediação da mídia de um lado, a mediação das ideologias cientificistas do outro lado, que sempre nos pôs em contato com o relativo, com o provisório, querendo nos fazer aceitar a ideia de que a gente deve mudar de convicções e de crenças sobre o bem, assim como troca sapato, assim como troca de preferência por chá ou por comida. Esse é um problema nosso. Significa um período em que nós estamos hoje com uma possibilidade de qualidade, quantidade tais que se torna extremamente difícil a escolha. Nós estamos vivendo um período de compulsões. É compulsão por comer, é compulsão por beber, a compulsão sexual, a compulsão por comprar, pela ordem, pela limpeza. Existe uma série de compulsões. Comemos demais, temos oportunidades demais, etc. Ele exige uma série de matizes. Nós temos muito mais oportunidades, isso deixa a construção das nossas identidades muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais livre. A liberdade certamente nos angustia. Esse frenesi de uma vida que não abre nenhum espaço para se colocar em xeque, nenhum espaço para se refletir ou se questionar, mas que acaba fazendo de modo que aparentemos ter ganhos quando talvez não os estejamos tendo. Vivemos em um mundo de excessos. Excesso de exigências, excesso de apelo ao consumo e excesso de convites para construirmos identidades falsas. Em consequência, corremos o risco de adoecer, corremos o risco de nos perder na avalanche de informações e solicitações deste mundo de excessos. Nós não temos mais padrões únicos de comportamento nem dentro da família, nem dentro da empresa, nem dentro do país. Fato que nos leva a uma sensação de desvario, a uma sensação de tô perdido. Esse período contemporâneo, que as pessoas costumam chamar de pós-modernidade, um período sem normas, sem regras, sem regulamento, as pessoas perdidas, desamparadas, sem referencial, deprimidas. Então a depressão provavelmente também tem a ver com a desadaptação ou a não adaptação do homem às mudanças tecnológicas que ele mesmo fabricou e com a qual ele ainda não sabe se entender. Ficou um enorme vazio de ideias, um enorme vazio de crenças, as pessoas estão perdidas. Em psiquiatria, a gente tem 3 grandes sintomas: depressão, ansiedade e angústia. Ansiedade é o medo que a gente sente antes que a gente saiba o tamanho da encrenca, certo? Onde a gente inflaciona tudo que de pior pode acontecer, mas só passa quando eu vejo o tamanho da encrenca. Depressão é quando eu implodo uma carga energética chamada agressividade. É quando eu não posso ou não sei usar a agressividade para colocar limite, eu implodo, aquilo vai me dar depressão.
Angústia é uma sensação de aperto no coração, dá uma tristeza, dá um nó na garganta, dá uma vontade de chorar, mas principalmente nos brônquios. Então, a gente sabe que o indivíduo está angustiado porque ele não consegue dar a última respiradinha, certo? Então, ele suspira. Daí a pouco ele... Então, na clínica é assim, está suspirando, está angustiado, está dividido, a gente vai atrás da divisão. Angústia não tem medicação química. No entanto, tem uma coisa, que se o angustiado tomar, a angústia se dissipa na hora, parece mágica, que é decisão. Na hora que o angustiado decide, a angústia se dissipa instantaneamente e ele entra em frustração. É porque o ser humano ou está angustiado ou está frustrado e não tem conversa. Só que frustração é mal entendido. Todo mundo entende frustração como sinônimo de doente, quando não é verdade. Porque nós temos a compensação pelo termo do conflito que foi escolhido. Compensação é a tal palavra mágica. Não há escolha sem perda, não há escolha sem ganho. Se eu, na minha escolha, ganho mais do que perco, eu nem percebo a frustração. Então, vamos dar um exemplo, e o exemplo não é nem clínico, é social. Noite livre, com 2 filmes que eu queria ver. Eu fico meio indeciso, resolvo e compro a entrada, meio chateado. Eu queria ver o outro filme. Só que eu sei que se eu trocar de bilheteria não adianta, eu vou ficar meio chateado, eu queria ver aquele filme. Quer dizer, no que eu escolhi, eu me frustrei. Entro no cinema e escolhi um filme bom. O que é um filme bom? É um filme que bate com o gênero que eu gosto. Eu gosto de filme de aventura. Drama eu vejo no consultório. No cinema é Indiana Jones. Aí eu vou ver um filme de detetive. E o filme é muito legal. E o cara corre um perigo, eu levo um susto, tem uma mensagem. Olha, eu fiz uma escolha compensatória. Como é que eu saio do cinema? Feliz, alegre, satisfeito e frustrado. Eu não vi o outro filme, mas eu não me incomodo com a frustração. Outra noite livre, eu tenho um amigo intelectual, ligo para ele, disse, você tem algum palpite? Disse, vai ver o filme dinamarquês. Eu vou e o filme é dinamarquês, sabe como é que é? Tudo cinzento, ninguém fala nada. Como é que eu saio do cinema? Aí a frustração me incomoda, porque a escolha não foi compensatória. O que eu faço? Eu vou para um restaurante, porque eu estou com fome. Não, porque eu quero me compensar. Chego no restaurante, sento, o rapaz de paletó branco me dá o cardápio. É um rol de opções. Eu tenho que escolher tudo de novo. Escolho o prato certo. Saio do restaurante feliz. Escolho o prato errado. Vai depender da companhia. Algumas compensam, outras não compensam. Gente, a gente passa o dia fazendo escolhas compensatórias ou não. O tempo todo. Isto vale para qualquer conflito. Faço regime ou não faço? Tenho uma vida sedentária ou faço exercício? Fumo ou não fumo? Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas, que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco de roupa resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, asilo de estamparia, não de casa, da vitrine me tiram, me recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo dos outros objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa. Coisamente. O problema não é
a grande oferta. O problema é as pessoas quererem aproveitar toda a oferta. Você só fica com estresse se você não souber optar. A gente passa o tempo todo fazendo escolhas. E isso é que nos leva à definição de maturidade. Maturidade é a capacidade que eu desenvolvo de me impor frustração a curto prazo para ter compensação a médio e a longo prazo. O imaturo é um cara que não consegue se impor frustração. Então, ele sempre busca a compensação. O imaturo é um cara que eu dou a semente para ele plantar e ele imediatamente come a semente para ter prazer. Ele nunca vai ter o que colher. Nossa cultura é uma cultura que acredita que é possível viver sem nenhuma dor. Quer dizer, é uma cultura que acredita que é possível viver e que essa é a boa vida. A boa vida é uma vida só de prazeres, só de conquistas, de realizações, de sucessos. Aliás, essa é uma palavra muito usada, né? Então, ela não produz modos de sofrer. Por exemplo, o cristianismo, durante séculos, produziu um modo de sofrer. A religião te diz, olha, sofrer é normal, Deus quer te pôr à prova. Pronto. Isso já é, digamos assim, um certo conforto, né, para quem está sofrendo. A gente não deixa de sofrer, mas o sofrimento faz sentido. Outros exemplos. A corrente do romantismo, né, uma corrente de pensamento, uma corrente estética, que vem lá do final do século XVIII, da segunda metade do século XVIII na Europa, fica muito forte no século XIX. Não estou falando do que a gente chama hoje de romantismo, não, que é beijo de novela. Não é isso. Romantismo no sentido de entender a vida como a nossa perda em relação à natureza, a nossa separação da natureza, a nossa ânsia de voltar a encontrar uma espécie de comunhão com o todo, a nossa impossibilidade de encontrar essa comunhão com o todo, né? Isso está lá na poesia dos românticos alemães do século XVIII. O romantismo produz um modo de sofrer, inclusive, às vezes, valoriza o sofrimento. O sofrimento se torna fonte de inspiração poética, se torna sinal de sensibilidade. Então, são modos de sofrer aceitos pela cultura que fazem que, quando uma pessoa sofre, ela pensa o seu sofrimento de uma maneira, digamos, tem algum valor. Para ela, aquilo tem algum significado. Na nossa cultura, que é uma cultura muito individualista e muito hedonista, é uma cultura dos prazeres, o sofrimento nos deixa numa solidão absoluta, né? Cada um está sozinho com o seu sofrimento, inclusive com vergonha de dizer para o outro que sofre, porque sofrer é coisa para otário. Quem é esperto não sofre, né? Então, o desamparo aumenta. É a sociedade anestesiada, a sociedade que teme a morte, mas que não permite a dor. Não permite a dor. Vamos passar num velório hoje e vocês vão ver o esforço de todo mundo, de vigiar todo mundo, para não... E aí, o que nós temos feito em velório? Contamos piada. Não sei se vocês já viram isso. O texto do Freud, Luto e Melancolia, ele vai dizer: quando a gente se sente enlutado, estamos diante, ou quando caímos no luto, estamos diante de uma perda de um objeto específico. Morreu alguém que a gente gostava, ou nós perdemos alguma coisa que era absolutamente importante para as nossas vidas. Perdemos um amor, perdemos um emprego, perdemos alguma coisa, enfim, sem a qual a nossa vida fica mais pobre. Crianças hoje não são mais levadas em velório por adultos. Os adultos acham que tem que poupar as crianças. Cautela, crianças não vão sendo preparadas para a perda. A perda faz parte mesmo da existência. Atenção, com a morte a gente não se conforma, mas a gente se conforta. Ou seja, a gente ganha força junto. E esse é um dos sinais mais fortes de humanidade na nossa história. O fato de nós não aceitarmos a morte individual ou próxima. A tal ponto que quando um de nós falece, a gente não deixa isso para lá. A gente faz uma série de cerimônias, a gente se junta, a gente gruda, a gente faz quase uma almôndega em torno daquele que perdeu alguém para ele se sentir fortalecido. Hoje, você já quase não tem. A criança não vivencia mais isso. Qual é o argumento? Eu não quero que ela passe por isso. Depois ela não sabe enfrentar perda, às vezes de ano letivo, perda de trabalho, perda de pais que se separam, perda física mesmo de alguém.
E assim por diante. Recuperem, então, esse caráter bom da tristeza. Então, a tristeza ela vai ser aquilo que nos faz nos voltarmos para dentro de nós mesmos e procurarmos, então, uma compreensão da nossa própria interioridade. Talvez o que esteja faltando é uma melhor convivência com a nossa experiência da solidão. Nós temos os mais monumentais, né, irresponsáveis gastos em antidepressivos no mundo. Né? Irresponsável porque não trata, irresponsável porque diz para a pessoa que ela é irresponsável frente ao que ela quer, frente ao que ela deseja. Queremos sempre resultados imediatos. Tudo tem que ser rápido e prático, vivemos a sensação de que não há tempo a perder. Se ficamos tristes, queremos nos alegrar logo, seja como for. Se engordamos, queremos emagrecer o mais rápido possível, custe o que custar. Essa voracidade pode nos custar caro, física e emocionalmente. Acabamos por viver uma vida que não é a nossa, mas que nos foi imposta por modelos externos. O Café Filosófico de hoje traz um painel sobre essas reflexões. As cidades que se orgulham, não mais, por ter uma orquestra sinfônica, uma banda sinfônica, por ter um teatro novo, por fazer o torre de uma igreja, o que vale agora, isso é sinal de modernidade, é um drive-thru, cuja lógica é fácil, e crianças aprendem isso facilmente. A lógica é a seguinte, você entra com o carro, fala com a máquina, dá uma volta, a hora que você chega do lado de lá, o cara te entrega um saco com comida, um saco com bebida, e você sai comendo, bebendo, guiando e falando ao celular ao mesmo tempo. Ganhando tempo. Tempo para... Essa é uma questão. Tempo para conviver, para ficar mais junto. Em 1937, os irmãos McDonald vão abrir um drive-in na cidade de Arcádia, na Califórnia, depois na cidade de São Bernardino, e nasce precisamente em 1937 essa noção de fast food que nós hoje tão bem conhecemos. O que os irmãos McDonald vão inventar, e é isso a característica deles, é a possibilidade de nós termos uma refeição preparada numa linha de montagem, como se fosse um carro, como se fosse um liquidificador, qualquer produto industrialmente concebido, uma refeição que é homogeneizante, que é padronizante e que pode ser comida em 15 minutos. Há relatos de historiadores extraídos de documentos do período mostrando que os americanos ficavam em filas, quer dizer, na frente havia uma espécie de grande mesa de bar, todo mundo sentado, a refeição era preparada e servida em 15 minutos, o indivíduo acabava, o cara que estava atrás sentava. O cara comia, o cara que estava atrás sentado. Quer dizer, é realmente isso, né, que é o nascimento daquilo que alguns historiadores chamam de gastroanomia, quer dizer, o caos total na gastronomia. Tudo é fast. Essa noção, inclusive, ela chega à ideia do fast food, que é uma coisa estupenda. Né? Essa noção estupenda, ela implica, por exemplo, que uma família, por exemplo, é capaz de sair, comer e voltar em 15 minutos. E entender isso como qualidade de vida. Né? E faz uma coisa básica. Nessa convivência, a lógica é a seguinte, você sai, pai, mãe, às vezes normalmente pai e filhos vão, chegam num lugar, né, e vai, encosta num balcão e escolhe a comida pelo número, que é uma maneira que você está dispensado de raciocinar. Aquilo já está, é prático. Cuidado, que nem sempre o prático é o certo. Muitas vezes ele é só o prático. Tá? Aí você escolhe pelo número e aponta, faz o. Aliás, é uma comida familiar. Ela é a mesma coisa aqui, em Singapura, em Assunção, em qualquer lugar. Tanto que você se sente em casa, que é uma casa universal. Tá? Você sente qualquer lugar é familiar para você, porque você comerá a mesma coisa com o mesmo sabor. Portanto, é uma indiferenciação. Por isso que criança não dá trabalho em nenhum lugar.
Basta que você consiga conduzi-la, né, ao repasto universal. Tá? Ora, chega, se escolhe. Aí alguém te entrega uma bandeja e você vai e procura um lugar para sentar, onde nunca a cadeira e a mesa são adequadas. Não há ergonomia quase. Porque a ideia é que você não fique, que você consuma e saia. Normalmente é um lugar onde não se serve bebida alcoólica, porque a questão não é de saúde, é que quem bebe fica. Certo? Raramente se serve café, porque quem toma café fica. Nem pode fumar, não é uma questão de saúde, é que quem fuma fica. A noção é de dar giro, tem que dar turnover. Aquilo é um motel gastronômico, tem outra lógica de operação. Vamos fazer uma revisão da vida, porque não estamos tendo uma qualidade de vida necessariamente boa. A gente não depende mais das estações do ano para ter os produtos. Os produtos estão ali se oferecendo o ano inteiro. Tem toda uma parte da alimentação que, inclusive, é produzida para nos seduzir. A indústria de alimentos ela está sempre buscando nos convencer de que aquilo que ela vende é melhor. Está nas mãos da gente escolher. E se eu posso escolher um alimento que não me agride, que não me intoxica, por que não fazer isso? Né? Por que eu vou tomar Coca-Light se eu posso tomar suco de fruta? Por que eu vou botar caldinho sintético na minha sopa se eu posso botar alho, cebola, alho poró, manjericão? E aí vai, né? Essa questão da qualidade dos alimentos, ela está muito misturada também com modismos e coisas que aparecem como novidade e salvação. Existe pouca informação na mídia a respeito da real qualidade dos alimentos. E essa é uma crítica que eu venho fazendo já há bastante tempo para os meus próprios colegas jornalistas, que publicam muitas matérias como se fossem uma verdade, enquanto aquilo é apenas um release que foi passado pelo departamento técnico de uma indústria de alimentos que contrata cientistas. Existem cientistas bons, existem cientistas a serviço do comércio, da indústria. Aí, então, a gente vê barbaridades sendo publicadas como verdades. Muitas pessoas hoje, elas são tratadas como deprimidas e aí elas vão começar a tomar medicações, fazer uso de medicações antidepressivas e elas não precisavam daquilo. Bastava com que elas se nutrissem. Bastava com que elas limpassem o intestino delas. E elas iam sair do quadro depressivo. Isso é o que a gente vê também todos os dias. Tá? Porque quando você começa a otimizar o seu processo digestivo, entre outras coisas, a fabricação da sua serotonina vai para o lugar. E aí você sai do quadro depressivo. O que a era da sobrecarga faz com o corpo? Faz com que o corpo seja uma coisa para o outro. O meu corpo é algo que eu invisto para o outro, para ser um objeto de desejo. Não é para mim. Não é para mim. Ninguém emagrece para si. Ninguém fica com o corpo da Gisele Bündchen para si. É para o outro. Para qualquer outro. Não é para o homem nem para a mulher. É para o outro. É para o outro social. Para esse outro que está aí nos julgando e exigindo de nós que a gente não envelheça, viva o Botox, que a gente não perca a sexualidade, viva o Viagra, que a gente não tenha desprazer, que a gente não cultue o fim das coisas. As pessoas vivem uma vida extremamente e naturalmente mais sedentária em função dos avanços tecnológicos.
a vida sedentária coincide exatamente com o momento da fartura de alimentos, né? Então, ninguém se mexe e tem tudo para comer o tempo todo. Isso não poderia deixar de redundar em obesidade. O que significa também que esta humanidade, que não tem como gastar calorias com a sua vida cotidiana, é obrigada a perder uma boa parte do tempo em academias, em esteiras, correndo no mesmo lugar, né? O que não deixa de ser um pouco patético, né? Primeiro vão de carro para todo lugar e depois vão na academia. Estamos realmente vivendo num mundo que enlouqueceu. A alimentação correta é parte da prevenção. E quanto mais cedo começar, melhor. Não existe nenhuma razão para as pessoas primeiro ficarem doentes para depois comer ou viver corretamente, né? Já estou doente mesmo, agora já era, né? Não, nem pensar em pensar assim, né? Por quê? Porque se todos os dias a gente renova 50 milhões de células, eu posso, aquilo que não está tão adequado, fazer diferente. De que forma? Trazendo o combustível correto. Porque as células, elas se renovam, mas claro que se eu não der um combustível, um substrato tão adequado, a renovação não vai ser tão bem feita, né? Então, ao darmos o combustível correto, que são o quê? Os nutrientes que essa célula precisa para funcionar, naturalmente o organismo diz assim, opa, maravilha, agora eu já posso trabalhar para gerar harmonia. Porque, na verdade, gente, o corpo da gente trabalha o tempo todo em busca de equilíbrio. Até a gente ficar doente é porque a gente maltratou demais. Tá? Porque o tempo todo ele vem buscando essa homeostase, né? esse equilíbrio. Contemporâneo, apesar de turbulento, violento, acelerado e desordenado, está ao mesmo tempo nos oferecendo muitas possibilidades para obtermos a paz, a verdadeira alegria, que não passa apenas pelo riso, mas pela serenidade interior e pela atitude responsável diante do outro e da vida. O que é viver bem? Viver bem é ter muitos papéis bem desenvolvidos. Eu vou ter meu papel social, profissional, social, sexual, afetivo. Tá claro isso? Só que a nossa cultura nos leva a uma cilada. Valoriza dois papéis, profissional e familiar. Se eu deixar de lado o meu papel social, se eu deixar de lado o meu hobby, se eu deixar de lado o meu lazer, o meu papel de família de origem, de filhos, meus amigos, o que eu tenho que fazer na minha vida para não envelhecer, muito mais do que procurar uma terapia de reposição hormonal que é tão discutida, muito mais do que procurar terapia de reposição de sais minerais que é tão cara, é ter a coragem de continuar a usar a minha cabeça intelectualmente. Não permitir que cabeça vazia seja a oficina do adoecimento e do envelhecimento. E me dedicar a viver todas as minhas emoções nos mais diferentes papéis. Isso só faz sentido se as pessoas têm uma possibilidade de preencher a vida delas com valor. Por isso que eu falei que isso requer uma estabilidade emocional. Na verdade, mais do que estabilidade emocional, isso requer uma construção laboriosa de um outro valor que vai preencher a vida. O que essa pessoa vai fazer? Vai fazer voluntariado? Vai fazer tricô? Vai cultivar a terra? Vai tocar um instrumento? Ou vai fazer uma coisa dessas em cada etapa, em cada momento? É algo que é um desafio civilizacional extraordinário.
O maior medo que pode acometer alguém, o maior pavor, não é o pavor da morte, é o de uma vida sem sentido. É de uma vida que a gente não sente que vale a pena ser vivida. É o que faz com que, às vezes, você desista. Apele para medicamento, apele para droga de todo tipo, apele para consumo, apele para identidades preta-por-ter, apele à morte, suicídio, né? É aquilo que faz com que a gente sinta que a nossa existência não tem vivacidade, não tem luz, não tem um sentido de uma vida que vale a pena ser vivida. É a única saída que nós temos. Termos a coragem de rever a grande avenida da roça que nós passamos a vida inteira construindo e ter a coragem de abandoná-la para começar a construir um caminho novo. Isso do ponto de vista racional, isso do ponto de vista emocional. Uma tragédia é uma história de alguém que não consegue mudar o fluxo da sua história. E vocês podem perguntar, mas por que diabos então? Por que diabo nós vamos gostar de sermos personagens de uma tragédia? Porque uma história que não muda é uma história garantida. E entre uma tragédia certa e um drama incerto, muitos preferem uma tragédia certa. A maioria prefere uma tragédia certa. Não há encaminhamento positivo, não há resistência possível se a gente não cultiva a possibilidade de se sentir que a vida tem sentido, sentir que a ação de cada um faz sentido e, de fato, pode mudar o mundo em que a gente vive. Ser humano é ser capaz de dizer que é possível fazer de outro modo. Aliás, é não desistir, é ser capaz exatamente de reinventar. E essa é uma capacidade forte nossa. Eu estou cansado de querer estar na moda. Eu estou cansado de querer estar na noite. Eu estou cansado de querer estar no top. Hoje em dia, eu estou querendo outra coisa. Eu não quero mais mudar meu corpo, não quero mais me entupir de dinheiro, não quero mais isso. Eu quero serenidade, eu quero paz espiritual, eu quero concórdia, eu quero amor pelos meus que estão próximos. Eu estou vendo uma infinidade de pessoas a dizer isso, e muitas dessas pessoas vão buscar nas espiritualidades a força, os meios, os instrumentos e as crenças para renovarem a capacidade de se opor a isso que eu chamo de moral do espetáculo, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, por uma curiosa reviravolta histórica, a religião, hoje em dia, vem fornecendo apoio para o que eu chamaria de desalienação. Se eu sento, se eu medito, se eu ponho a minha atenção num ponto qualquer onde eu vou focar, ou se eu faço qualquer tipo de, se eu faço yoga, ou se eu faço qualquer coisa com o corpo, essa não é uma prática voltada, como por exemplo a ginástica física, para um resultado imediato de performance corporal. Ela é um caminho. O corpo se transforma nessas práticas orientadas pelo budismo como um caminho para chegar a alguma outra coisa, que é a liberdade, que é uma vida mais compassiva. Então aí você tem uma maneira de responder a um anseio da nossa cultura, olhar para o corpo, lidar com o corpo, tratar dele, praticar sobre ele e ficar deixando de pensar em fantasmas, inconsciente, a minha mãe, meu pai, etc. e tal. Ninguém mais tem muita paciência para isso. Vamos tratar do corpo? Vamos! Mas aí o budismo é uma das maneiras de tratar do corpo de forma a não deixá-lo ser apreendido por essa visão mesquinha, objetivista, imediatista, e aponta o corpo como o privilegiado, aliás, já que mente e corpo já não se distinguem. Tratando do corpo, eu trato da mente. Tratando do corpo, eu trato da minha relação com o outro. Eu trato da minha relação com a realidade. Então, essa é uma das coisas mais interessantes que há nessas práticas espirituais asiáticas, porque elas respondem a uma sensibilidade cultural contemporânea e ampliam essa sensibilidade para um horizonte que não é o horizonte da lógica do consumo, da lógica da imagem perfeita, etc. e tal. Eu injeto em você vacina antigripe e aquilo estimula você, depois de um tempo, a produzir anticorpos contra a gripe. O que o Davidson fez? Pegou esses 2 grupos sorteados de funcionários e injetou vacina antigripe em todos eles, né? Para que eles fossem produzir anticorpos. Só que no período que eles estavam produzindo anticorpos,
Uma metade do grupo que foi sorteado recebeu aulas de técnicas de relaxamento, técnicas de consciência corporal, técnicas de meditação budista, em que você começa a prestar atenção no que está passando pela sua mente ao longo do dia. Basicamente, técnicas de atenção. E depois de alguns meses, depois de 2 meses, esses 2 grupos, o que tinha recebido as aulas e não, ele foi lá, tirou o sangue dos 2 e mediu a quantidade de anticorpos antigripe. O grupo que tinha sido sorteado para passar por esse programa de meditação, coincidentemente, fabricou muito mais anticorpos antigripe do que o outro grupo, do que o grupo controle. Aparentemente, o que eu tenho aí? Uma forma minha de perceber o mundo, né? Eu, uma pessoa normal, que sou funcionário de uma fábrica, né? Está alterando o funcionamento do meu sistema imunológico, né? De maneira a me dar mais defesa contra doenças. Mente e corpo são uma coisa só. E, portanto, se você mexe no corpo, você pode atingir a mente, é claro, mas se você mexe na mente, você atinge, de fato, realmente o corpo, e é o cérebro. Isso não é misticismo, nem é oba-oba, né? Isso é, para atender aos nossos reclamos ocidentais, cientificamente comprovado. Vamos pegar a neurociências e a neurofisiologia e a neuropsicofarmacologia e colocar no devido lugar. Coisa maravilhosa. Tomara que progrida muito. Tudo isso pode ser usado, né, de maneira parcimoniosa, com a prudência da sabedoria dos antigos. Né? Vamos continuar a explorar o lado de cá, sobretudo a esfera do sentido, que esse não tem ciência que dê, porque é uma invenção nossa. É uma invenção da aspiração, é uma invenção de valor, é uma invenção da ideia de que a gente pode ser sempre melhor. É um construto da imaginação feito em cima do que não existe, para o que não existe venha a ser. Então, eu não tenho método experimental para isso.